Os personagens mais odiados da cultura pop. Esses personagens começaram a ser odiados não só dentro de suas séries, mas foram tão odiados que até viraram meme. Mas se prepare, porque um desses personagens, só de ver a cara dele, já vai estragar o seu dia. Sakura Haruno I. Vamos falar de uma personagem que realmente dói na alma, um potencial jogado no lixo, Sakura Haruno. Sakura não começou mal, pelo contrário, ela tinha inteligência, controle, disciplina, tudo para ser uma ninja brutal. Até parecia que ela teria mais desenvolvimento do que o próprio Naruto, mas tudo foi por água abaixo. Em vez de um futuro brilhante, decidiram transformá-la em uma garotinha que daria a vida pelo Sasuke. Toda vez que parecia que ela ia fazer algo impressionante, voltavam a fazê-la idolatrar o Sasuke, sua maior paixão da vida. Não importava o quanto ela treinasse, quantas lutas vencesse ou quanto evoluísse como médica, sempre davam um jeito de fazer com que ela fosse apenas a mascote do Sasuke. E o pior desse casal é que não é um amor interessante. Não é só a Sakura maluca obcecada por um cara que nem liga pra ela, e isso é o que frustra. Porque a Sakura realmente podia conquistar muitas coisas. Ela tinha bons momentos, golpes duros, decisões inteligentes, mas cada avanço vinha acompanhado de 10 passos para trás na dignidade. Enquanto outros personagens cresciam a partir da dor, Sakura ficava presa, justificando alguém que nunca a escolheu. E não é que ela seja fraca, amigos, é que simplesmente fizeram com que sua personagem fosse uma mera mendigadora de migalhas. Por isso o ódio não é só ódio à toa, mas ao mesmo tempo decepção. É ver temporada após temporada como um personagem com todas as ferramentas para brilhar é transformado em acessório emocional, e Sakura não é uma personagem ruim, é algo pior, é apenas uma promessa não cumprida, e isso dói mais do que qualquer vilão. Porque você não a odeia pelo que ela é, você a odeia pelo que nunca deixaram ela ser. Velma traz um ódio duplo por parte de muitos. Primeiramente, Velma, em sua versão clássica, já era uma grande personagem, era inteligente, ajudava e nunca precisou humilhar ninguém para mostrar que tinha cérebro. Então, por que diabos acabaram com ela e nos deixaram com a pior versão? E olha que a Velma moderna já não investiga, ela só manda e fica corrigindo todo mundo como se você fosse um cachorro em treinamento. Não. O tempo todo ela fica lembrando os outros que eles são burros, que ela é superior e que se não fosse por ela, o mundo desabaria. Mas ó, surpresa, o mundo continua desabando e até pior por culpa dela. O problema não é que ela seja confiante, e sim que ela é muito tóxica. Ela já não contribui em nada para o grupo, na verdade ela só drena e, para ser sincero, estraga todo o mistério e a graça da série. Cada cena com ela parece que você está trabalhando com a mais odiada do grupo. Você até reza para que ela fique quieta e pareça que nem está mais lá. Tiraram a essência da Velma de ser a amiga compreensiva para transformá-la em uma horrível megera. E, por último, para completar, essa mulher também é bem safada, como se a gente já não tivesse motivos suficientes para odiá-la. O bebê da Era do Gelo. Ah, o bebê da Era do Gelo. O inimigo público que ninguém pediu, mas todos aprendemos a odiar sem que ninguém precisasse explicar. Aquele moleque cabeçudo com olhos gigantes e um sorriso de já fiz besteira e vou fazer de novo. Porque, sejamos honestos, todo problema em Era do Gelo começa, piora ou se prolonga por culpa desse bebê horrível. Não fala, não ajuda, não entende nada. Mas lá vai todo mundo arriscar a vida por esse inútil, como se fosse o Messias de fralda, o bebê da Era do Gelo. Não é fofo, é um moleque do demônio, sempre está prestes a perder a vida de algum jeito. E os outros personagens têm que parar de sobreviver à Era do Gelo para virar babás em tempo integral. Manny não consegue lidar com seu trauma. Cid não consegue ser menos irritante. Diego não consegue se redimir em paz. E isso porque o bebê decidiu engatinhar em direção à morte de novo. E o pior é que ele nunca aprende. Não tem arco, não tem crescimento, não tem consequência. O bebê continua sorrindo enquanto meio ecossistema colapsa. Você olha pra ele e não pensa, ai que fofo. Pensa, já amarra essa coisa antes que mate alguém?
Não acrescenta nada à narrativa, mas tudo gira em torno dele, por isso a internet odeia ele. Não é porque ele seja um bebê com uma cara horrível, mas sim porque ele só existe para se colocar em perigo e fazer com que todos tenham que resgatá-lo. E quando finalmente o devolvem para os adultos, você ainda sente mais raiva? Porque ele sobreviveu a tudo e não ficou enterrado no gelo. Esse bebê não marcou a infância de ninguém, só deixou a gente estressado. E por isso, mesmo sem nunca ter dito uma palavra, ele conquistou um dos ódios mais universais da cultura. Sem esforço, e isso só por existir. Ash. Todo mundo diz que ama o Ash Ketchum, mas se formos sinceros, já até dá preguiça de defendê-lo. Ele é o protagonista eterno, o camarada que passa décadas e décadas aprendendo, e mesmo assim, não se forma nem no jardim de infância. Pokémon Ash começa com vontade, com coração e com sonhos, e aí ele fica preso e congelado como um iceberg. Passam anos, regiões inteiras, ligas, viagens, humilhações públicas, e ele continua. E o cara continua cometendo erros que nem mesmo um treinador novato cometeria. Ele perde, reflete um pouquinho. Promete melhorar, muda de região e pum! Ele esquece tudo o que aprendeu. De novo não sabe os tipos, de novo confia demais, de novo toma decisões muito burras em batalhas importantes, e o mais desesperador não é que ele perca, é que ele nunca aprende de verdade. O desenvolvimento dele é tirado a cada temporada como se fosse uma camisinha usada. Quando ele finalmente ganha algo grande, você não grita nem comemora, só suspira como quem diz: já era a hora, irmão. Não parece uma vitória, parece que ele só está atrasado. Ash não envelhece, não amadurece, não evolui. Ele é o único humano em um mundo onde os Pokémon realmente sobem de nível. E aí está o problema. Não é que ele seja ruim, é que ele se tornou um símbolo do eterno estagnação. Um protagonista que não cresce, a franquia não deixa e Ash não te irrita, ele te cansa. E isso já não é mais divertido de ver, já que ele consegue outro trabalho melhor. Star Butterfly. E agora vamos para uma que começou sendo fogos de artifício e terminou sendo incêndio florestal, Star Butterfly. No começo você gosta dela, não vou mentir. Ela é caótica, energética, divertida, quebra regras, lança feitiços como se fossem confete e tudo isso. Parece algo novo? O problema é que esses truquezinhos não melhoram e continuam sendo igualmente imaturos. E você passa de vê-la como alguém que pode evoluir para um perigo ambulante. Star toma decisões que afetam reinos inteiros, espécies inteiras e o equilíbrio de mundos. Mas sempre sob a desculpa mágica de seguir meu coração e a série. Em vez de dizer, ei, isso tem consequências, fica do lado dela, aplaude e a abraça com uma música emotiva ao fundo. O desastre não é o erro. O desastre é que o roteiro insiste que foi a decisão certa, só porque Star se sentiu segura ao fazer isso. E isso não é crescimento, é irresponsabilidade com Diamantina. Toda vez que alguém se pergunta por que ela fez isso, eles são colocados como se fossem os vilões, os que não a entendem, os Star. Ela não aprende a pensar, só a justificar. Ela nunca conserta o que quebra, simplesmente segue em frente com um sorriso e um look novo. E assim, o que começou como uma heroína caótica, acaba se tornando uma bomba moral que decide o destino de todos sem pedir permissão. Star Butterfly não é odiada por cometer erros, ela é odiada porque nunca duvida de si mesma depois do desastre. Porque destruir mundos sem pensar não te torna corajosa, te torna pior. E quando uma série confunde segurança emocional com estar certa, o que sobra não é uma heroína. É um lembrete brilhante de que boas intenções também podem arruinar tudo. E isso, amigos, é um péssimo exemplo. Jar Binks. Para começar, Jar Binks nunca deveria ter existido em Star Wars, uma saga cheia de guerras galácticas, traições e uma história inesquecível. E alguém disse: e se colocarmos um palhaço com um sotaque estranho que tropeça a cada 5 segundos, que jeito de arruinar nossa experiência? Enquanto todos estão falando de invasões, tratados e exércitos, lá está essa coisa, fazendo barulhos, tropeçando e reagindo como um homúnculo deformado.
Não é que ele seja desajeitado, é que simplesmente não pertence aqui. E o pior é que a sua falta de jeito não é inofensiva, é irritante. Jar mete as patas feias, causa problemas gigantescos, mas mesmo assim continua se metendo em tudo. Ninguém aprende nada, ninguém manda ele calar a boca, nem sequer tiram ele da sala. Ele está lá, atrapalhando, gritando, fazendo com que cada cena perca a seriedade e seja interrompida. Por isso, o ódio não é tão forte. Não é porque seja infantil, mas sim porque trai o pacto que a história promete. Você chega esperando uma guerra espacial épica e te jogam um bichinho todo deformado. Jar é a prova viva de que um único personagem mal colocado pode contaminar toda uma história. Ele não é vilão, também não é herói. Ele é um estorvo que ninguém entende e por isso todos quiseram apagá-lo, mas da galáxia. Então é isso, amigos. Esses foram os personagens mais odiados, insuportáveis e estressantes que quase todo mundo odeia da cultura pop. Deixem aí nos comentários vocês, qual personagem vocês fariam desaparecer? Nos vemos na próxima.